Boa noite, pessoal. Aqui com vocês, a Letícia Faria. Saímos do Instagram e viemos direto para um podcast, já que vocês pediram tanto, só que eu não estou sozinha. Eu trouxe companhia para ficar aqui comigo nesse podcast, bater um papo de garotas maravilhoso com vocês, a Eixla. Oi, gente, meu nome é Eixla, sou irmã da Letícia, tenho 13 anos e estou aqui com vocês também. E falando em boa companhia, hoje eu trouxe para vocês a Patrícia Heusen. Ela é neurocientista, ela é psicanalista e ela é especialista em comportamento feminino e relações humanas. Gente, que currículo! E são mais de 20 anos de experiência educacional e clínico também, tá? Galera, o bordão dela é maravilhoso. É menos neuro e mais prazer. Patrícia, boa noite. Boa noite, vamos lá, vamos falar de menos neura e mais prazer. É com grande satisfação que aceito o convite da Letícia para estar iniciando esse podcast. Obrigada. Me coloco à disposição e já estou feliz por ser um pod só de mulheres, de papo feminino. Então estou aqui muito feliz. Bora lá. E com certeza vai ter parte 2 dessa entrevista. Podem esperar, porque eu já estou sentindo que vai ser maravilhoso. Fala pra gente um pouquinho da sua trajetória. Neurocientista, como que você chegou aqui nesse caminho? Bora lá, eu sou criada na periferia aqui da cidade mesmo. Sempre tive um grande sonho, que era viajar. E sabia que para conquistar esse sonho tinha que ter uma única coisa que meu pai me ensinou desde muito cedo. Eu tinha que me dedicar ao estudo. E mulher de periferia, se eu não me dedicasse ao estudo, não iria conquistar nada. E foi exatamente onde eu comecei minha trajetória. Comecei fazendo pedagogia, logo em seguida veio a psicopedagogia e veio encanto pela psicanálise. Então são 20 anos dedicado ao estudo da psicanálise, da pedagogia, do desenvolvimento humano. Iniciei lá no comecinho, focada em criança, tá? Trabalhando com neurodivergência. E aí, de mais ou menos uns 3 anos para cá, eu me foco em família e principalmente em mulheres. E como isso aconteceu, tá bom? Já vou falar rapidinho aqui. Fica à vontade. Isso acontece a partir do momento que eu trabalhava com neurodivergente e percebi que a família era o maior, as pessoas que tinham maior dificuldade de lidarem com a sociedade e com aquela criança que precisava de inclusão. Aí foi exatamente nesse momento que eu falo, opa, nós temos aqui mães que vivem uma vida inteira de luto. Na maioria, não posso generalizar, mas na maioria os pais abandonavam a família e as mulheres tomavam conta e abraçavam aquele mundo da neurodivergência. Só que para eu falar com mulher, eu teria que estudar mulheres. Então aí entra a neurociência. Então eu juntei a pedagogia, que era focado na educação, a psicanálise, no conhecimento humano, e aí eu precisava entender um pouquinho de cérebro, como o meu cérebro funciona, como o cérebro das mulheres funciona, e aí foi onde eu dei entrada na neurociência. Já falei demais. Mas eu achei sensacional. E tem mais coisa no currículo, gente. Ela também é psicopedagoga e eu não tinha falado antes. Mas me fala pra mim, quando você diz que algumas mulheres viviam nesse luto, como seria isso? Na verdade, a partir do momento que você gesta uma criança, o teu maior desejo, o teu maior sonho é que seja perfeito. Eu sempre falei para minhas alunas, que eu dei aula há muito tempo na faculdade, que o nosso filho é a nossa obra-prima, é a nossa obra de arte. É aquilo que a gente coloca tudo que a gente deseja para nós de uma forma melhor neles. E, de repente, eu me encontro no momento que o meu filho vai ser visto pela sociedade de uma outra maneira. Então, eu me abdico da minha vida, eu deixo de me ver enquanto mulher, enquanto pessoa, e me entrego para o meu filho quanto mãe. Só que, no início, todos nós fazemos isso. Os primeiros anos dos filhos somos nós para eles, né? Porém, quando eu tenho um neurodivergente, eu me entrego uma vida toda para ele. É uma criança que vai trazer uma dependência maior, na maioria das vezes. Não vou falar só do neurodivergente, mas vou falar de todos os transtornos, né? Que coloca a criança em xeque social. Né? Então, é uma criança que exige muito mais da mãe. E aí, essa mãe esquece dela enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto ser humano. E muitos dos casamentos acabam aí. Então, aí vem um pouquinho da minha trajetória do encontro com a mulher, né? Quem é essa mulher que vem dessa família neurodivergente? Caramba, gente, que incrível. Então, a gente pode... É o que muitas vezes acontece, que a mulher, ela deixa de lado ela para pensar no filho, isso, né, é uma coisa. Mas já pegando esse gancho, então, das emoções, como que a neurociência, ela explica as emoções das mulheres ao longo da vida? Meu Deus, a gente tem um papo aí para uns 5 podcasts. Então, vamos marcando os próximos já. Resumidamente, não só, né, a mudança da mulher, mas vamos falar da mudança do ser humano. Nós, enquanto seres humanos, temos marcos fundamentais.
A gente inicia na primeira infância, no primeiro momento, que é onde nos encontramos como família, reconhecemos o mundo pelo tato, pelo sentido, e o nosso cérebro vai captando. Chega um certo período da nossa vida, quando a gente já está andando, se desenvolvendo, a gente tem algumas podas neuronal, que são os neurônios entendendo quem precisa ficar e quem precisa ir embora. E isso vai acontecendo em todas as nossas fases, né? Então, vai na primeira infância, vai acontecer isso na adolescência, vai acontecer isso quando eu me torno um jovem adulto na adolescência, né, mocinha? Na adolescência. Acontece exatamente isso, algumas mudanças, inclusive comportamental. Você não percebe isso? Sim. Então, vai acontecendo e aí a gente vai na vida adulta, para nós mulheres na menopausa e para os homens na andropausa. Então, assim, não somos tão diferentes. E hoje, daqui a pouco a gente vai entrar nisso, nós vamos entender comportamento entre mulher e homem já não é tão mais distante. Então, a gente tem nessa mudança comportamento, cérebro em modificação, em construção, depois o cérebro começa, assim, de certa forma, nossos neurônios começam a ser diminuídos, né? E aí os hormônios também. Então, tudo que acontece em nós, baseado na neurociência, é hormônio versus sinapse versus desenvolvimento neurofuncional. Então, assim, o nosso cérebro, ele responde aos estímulos. Então, a gente vê comportamentos diferentes por isso. Entendi. Patrícia, deixa eu te perguntar. Essa facilidade que muitas meninas têm para se comunicar, vem mais do cérebro ou é uma questão, tipo assim, de ser criada? Vixe, as duas coisas, tá? O cérebro, ele vai responder de acordo com aquilo que eu vou aprendendo. Então, de acordo com o meu social. Porém, você pode falar assim, nossa, mas eu tenho uma irmã e ela é totalmente diferente da minha, como eu sou hoje, né? Sim, somos diferentes porque nós respondemos diferentes aos estímulos que recebemos. Então, nós temos um cérebro que precisa de informação, de contato social, de orientação. E cada um vai responder de uma forma diferente. Então, assim, tem diferença? Tem. Tem diferença, por exemplo, se eu sou educada com carinho, se eu sou educada com agressividade. Tem diferença se eu sofri algum trauma ou não. Né? Tem diferença? Tem. As mães tratam cada filho de um jeito. É mentira. Quando a mãe fala que trata todo mundo igual, gente, é mentira. Não é verdade. Não é verdade. Então, a gente tem essas questões que são, sim, que vai fazer com que a gente se adapte ao mundo que nós estamos. Mas das duas formas, tá? Temos um cérebro diferente e temos comportamentos sociais diferentes. Então, a sociedade influencia no meu comportamento. Por que as mulheres costumam ser mais sensíveis ao estresse? Pois é, hoje a gente podia discutir bastante tempo isso, hein? Mas bastante tempo. Porque, na verdade, eu, assim, olhando e estudando um pouquinho, até antes de vir para cá, hoje já não é tão real essa história, tá? Nós respondemos alguns estímulos de forma diferente, não porque sentimos diferente, mas porque temos comportamentos diferentes. A mulher é aquela que adora bater papo, conversar e explicar. E o homem, ele é mais intrínseco, ele é mais guardado, mais resguardado. Porém, nós já sabemos que as mulheres têm um lado, hoje, um pouquinho mais para o lado masculino. Então, às vezes, nós temos mulheres que também são mais intrínsecas e que não querem tanta comunicação. Então, eu vejo assim, tentando responder para você. Hoje nós estamos assim, falando de sentimento, de emoção. Respondemos ainda diferentes entre homem e mulher? Sim. Mas já estamos em uma situação que ambos começam a se encontrar. Essa balança começa a ter um equilíbrio. Porém, é lógico, né? O homem, ele tem testosterona, ele tem hormônio, ele é mais agressivo. A mulher, na maioria das vezes, ela é mais reflexiva. Então, ela vai gostar de se comunicar mais. Mas aí tá ligado ao hormônio. Isso é uma questão de hormônio. Eu achava que era meio que um ensinamento da cultura, sabe? Da sociedade. Tipo assim, nós aprendemos a nos comunicar mais cedo, nós podemos falar sobre os nossos sentimentos livremente, que tem aquela questão de mulher chora, homem não chora. E aí os homens se reprimem mais. Isso também tá ligado aí? Ou... Super ligado, eu acho que é uma colocação perfeita, né? A cultura, ela influencia muito, mas eu vejo uma cultura hoje um pouco mais, menos focada nisso. Estamos mudando. Estamos mudando. Caminhando igual uma formiguinha, mas estamos mudando. E nesse ponto, que não são em todos, nesse ponto específico, estamos evoluindo. Então, assim, eu vejo que hoje nós temos ainda essa coisa, né? O homem não chora, o homem não pode, porém a gente também tem algo que é muito permissivo, a gente tem uma sociedade mista, então acho que hoje isso está mudando. Mas sim, a partir do momento que a gente cria meninos de um jeito e meninos de outro, a probabilidade de serem diferentes e quererem
conquistar algumas coisas, às vezes mais agressivo, e a menina, às vezes, muito delicada, que também não é legal ser tão delicada, e também não é legal ser tão agressivo. Sim. Isso faz diferença de acordo com os ensinamentos de nossos pais, da nossa cultura, da nossa sociedade. E, desculpa, atrapalhei aí. Bora, fala aí. Fala. Não, é porque você tinha falado assim que a gente estava evoluindo, mas em questão de formigas, no caso, devagar. Só que aí você também falou que isso daí tem um ponto positivo. Então, no caso que tem pontos negativos? Tem pontos negativos, a gente está evoluindo muito lentamente. Esse é o ponto negativo. Isso, esse é o maior, né? Pelo amor de Deus. Esse é um grande ponto negativo. Né? Nós temos uma lentidão. E a gente, dentro dessa lentidão, às vezes, em algumas famílias ou em algumas regiões, também tem um retrocesso. Sim. Né? Então, às vezes a gente vê uma evolução e às vezes a gente vê um retrocesso. Eu não posso pontuar aqui, senão vamos dizer que nós estamos cheios de preconceito. E não é isso, né? Mas culturalmente... Não, mas é um fato. A gente tem isso, né? Em alguns lugares... Mas o passo de formiguinha é o ponto negativo. Eu até me assustei. Eu falei, o que ela viu que eu não vi na minha fala? Até porque, assim, se você parar pra analisar. Na minha geração, se eu era muito pra frente, eu gostava de correr, eu gostava de subir em pedra, subir em árvore, então me chamavam de Maria Macho. Na tua geração, o que tu faz que as pessoas olham pra você e falam, nossa, ela é uma menina macho? O que você acha que o povo olha assim? Acho que a questão de se vestir e também, tipo assim... se joga futebol, se gosta de fazer luta, essas coisas. Então, ó, entre nós duas, mais ou menos uns 20 anos aí de diferença, quase. A lentidão que levou pra transformar só do fato de eu gostar de brincar em árvore pro fato da menina se vestir um pouco mais rústica. Então... e aí a gente já vê, nós vamos estar vendo hoje times de futebol femininos. A gente vê mulheres lutando de kimono rosa, que eu achei maravilhoso, que é a representação. Pode não ser bonita esteticamente, mas é a representação da mulher. Eu acho lindo. É lindo. Né? Meu filho diz que é feio. Eu gostei mais do lilás, tá? Cá pra nós. Mas enfim. Mas aí a gente vê, né, quando eu falo da cor, é a representação feminina. Sim. Não que eu acho que vamos discriminar isso. Mas a mulher tá ali e tá lutando muitas vezes junto com o homem e tá tudo certo. E eu acho que é isso mesmo, cada um tem que estar onde está feliz. Exatamente. Inclusive, eu vi uma moça que ela personalizou a faixa dela, que, se eu não me engano, era lilás, e ela colocou várias pedrinhas de estrada. Gente, eu achei aquilo auge da feminilidade. Maravilhoso. Show, né? Eu vou fazer pra você depois, eu quero. Mas eu queria saber, biologicamente, o estresse, ele tem diferença no corpo do homem e da mulher? Biologicamente, homem e mulher são diferentes, né? Então, não tem como dizer que o estresse ele vai, dentro do organismo, responder da mesma maneira. Porém, eu vejo que, assim, quando falamos de estresse, ele é muito relativo, né? O que estressa você? O que me estressa? O que estressa ela? O que estressa os outros? Cada um vai ter um perfil, né? Então, o estresse em si, ele é diferente. E nosso organismo responde a todos os estímulos de forma diferente. Então, assim, ao mesmo tempo que o homem ele tem o estresse porque ele vive entre correr ou fugir, ou ficar ou fazer uma fuga, tem essa coisa do mais rápido, do mais bruto, a mulher tem um estresse mais calado. Não vou generalizar, sempre, gente. Sempre que eu estiver falando aqui, é de modo, de uma porcentagem maior, mas toda regra tem sua exceção. Então, quando nós estamos falando sobre isso, o que eu entendo, né? Sim, reagimos de forma diferente, mas eu não vou dizer só homem e mulher. Eu vou dizer que cada um reage de forma diferente. E biologicamente, nosso corpo, apesar de todo mundo ter coração, todo mundo ter rim, ter fígado, os nossos hormônios são diferentes. Vocês duas com a idade de vocês e eu com a minha idade, nossos estresses são diferentes. Eu vou falar pra vocês, a maturidade é maravilhoso. Porque a gente não se estressa mais à toa. Estou ansiando por ela. Você não tem noção. Essa parte eu gosto. Eu tenho preguiça. Eu aprendi isso. Eu tenho preguiça, gente. Não me estresso mais à toa. Nem no trânsito. Então, hoje eu tive um exemplo perfeito. Não me estresse mais à toa. Nossa, que delícia. Eu nem dirijo e eu me estresso no trânsito. Cara, falando já assim em maturidade, vamos retroceder um pouquinho? Explica pra mim o que acontece no cérebro dessas adolescentes que mexe tanto durante a puberdade, a adolescência, com a autoestima delas e até com a identidade da menina. Bora lá. Hormônio. Hormônio é o que gera a nossa vida e você vai entender isso perfeitamente no dia que você entrar na menopausa. Tá bom? Tá chegando. Não, tá longe, mas você vai ver como muda, tá? Vamos lá, gente. Nós temos mudança hormonal, isso tanto no menino como na menina, né? A menina, ela vai ter intensidade porque ela vai entrar no seu primeiro ciclo menstrual. Então, o corpo todo muda. Eu não sei mais se eu sou criança, se eu sou mulher, quem eu sou.
né? Se eu sou jovem, o que está acontecendo com o meu corpo, porque o corpo muda e junto com o meu corpo, minha mente muda. Ela precisa mudar. Verdade. Eu preciso olhar a vida de forma diferente, eu preciso ter malícia. Aí vem aquela coisa do gostar. Então os hormônios começam assim, eu falo que o adolescente, ele transpira hormônio, né? Você entra numa sala de aula com adolescente, eu fui professora por muitos anos de adolescente, falava assim, o cheiro é diferente, porque tem hormônio para tudo quanto é lado. E a menina, não só o menino, tem essa coisa. Então, nós temos um libido ali em alta, né? Bora lá de novo, os hormônios em crescente. Eu não vou colocar nome de hormônio para não ficar uma coisa muito chata, muito pesada. Sim. Mas só para a gente entender um pouquinho, eu dormi criança, né? Num corpo sem formato específico, e eu acordei com seio, eu acordei com meus pelos pubianos crescendo, eu acordei transpirando, uma coisa que não acontecia comigo, meu cheiro mudou. Então, gente, tudo isso mudou. E lógico, gente, o emocional também, bendita hora. Não é? Os hormônios mudam junto. Você falou uma coisa aqui pra mim agora que deu um estalo assim. Muita gente fala pra gente que o processo da criança pra mocinha, demora, você tem que se portar bem, com cuidado, não fala muito alto porque esse processo é lento e tal, um dia você vai aprender a ser mulher. Só que pra gente, na prática, é um estralo. Realmente a gente acorda e, nossa, eu sou uma mulher. Agora que você falou que eu me toquei disso, realmente passou muito rápido pra mim. Sim, sim. Se a gente for pontuar, né, por questão científica, lógico, começa muito cedo. Quando a gente vai entrar na primeira menstruação, nós mulheres, já passou um tempo da mudança do nosso corpo. Porém, para nós que estávamos brincando, né, que estávamos correndo, pulando, é muito rápido, porque você ainda está naquela divisa. Quem sou eu aqui nesse mundo todo? O que está acontecendo? E aí nós temos algumas mudanças brutas, sabe? A gente tem essa mudança, depois mais para frente a gente tem outra. E esses ciclos, conforme eles vão mudando, né? Tudo que muda no corpo, é bem claro isso, muda na mente e reflete no nosso comportamento. Então, ficar agressiva porque eu tô com muito hormônio, porque eu tô com cólica, porque meu corpo dói, porque meu seio dói, porque, enfim, isso é normal. É tanta coisa. Exatamente. Aí nós, pais, mães, enfim, família em si, irmãs, temos que ter muita paciência para aguentar. Eu brinco assim, gente, dormiu feliz e acordou de mau humor. Ou acordou feliz e veio almoçar de mau humor. E brigam por qualquer coisa, e se irritam por qualquer coisa. E detalhe, a adolescência é a fase do eu posso. Então. Eu posso sair sozinha, eu posso beber, eu posso namorar, eu posso tudo. E aí faz aquela confusão que a gente já sabe. O né? Júnior que o diga, né? Porque lá em casa é só ele de homem, 3 mulheres. Coitado. Então ele tem uma adulta, uma adolescente e uma chegando na pré-adolescência. Bom, né? Ele pode estudar todas as fases, vai fazer psicologia. Viu, Júnior? Já pode tentar se formar em psicologia. Quer alguma coisa? Não, vai fazer a pergunta. Bora? Que próxima. Ai, meu Deus do céu. Estou sendo bombardeada de pergunta aqui, tô amando. Vai, bora lá. Essas mudanças também influenciam o despertar da sexualidade? O que rola no cérebro nesse processo? Eu vou perguntar primeiro pra você. Essa mudança, ela... Como é que é a pergunta? Primeira. Essa mudança, ela também influencia o despertar Ela influencia no despertar da sexualidade? Bora você que tá adolescente. Pra mim, acho que uma questão minha, pessoal minha, eu acho que não. Não? Não influenciou muito, era uma coisa que eu já mostrava desde pequena mesmo, literalmente. Então, foi uma coisa que só seguiu o bonde. Só seguiu o bonde, mas evoluiu. Evoluiu um pouco. Bastante. Sim, ela influencia, ela modifica o nosso cérebro, tá bom? Ela modifica como eu vejo o outro, porque agora não é mais só um amiguinho. Como você falou, de repente você começou precocemente lá com algum interesse, foi despertado logo cedo. Isso acontece de pessoas para pessoa muito diferente. Porém, o boom mesmo acontece depois dos 11 anos, tá? 11, 12 anos. Então, eu começo a ter malícia nas coisas, eu começo a sentir prazer em outras, né? O toque me dá prazer, o perfume de um amigo, de alguém me chama a atenção. Por quê? Porque isso muda
meu comportamento, tá? E mudança neurofuncional, sim. Aí a gente vai falar de sistema límbico, de amígdala crescendo, o que meu cérebro está desenvolvendo, o que meus neurônios estão desenvolvendo. Então tem sim, tem um comportamento diferente, né? A gente tem uma poda neuronal mais cedo aí, e aí a gente entra na adolescência com aqueles hormônios que eu falei anteriormente, saindo por tudo quanto é lado, e eu ali sem entender nada disso, e tendo sentimentos que eu não tinha. Então, eu acho que a primeira coisa, apesar de Freud dizer que a gente tem prazer desde a hora que a gente nasce, eu vou dizer assim que o momento que você tem consciência do prazer é nesse período. E aí é onde mora o perigo. Então a gente começa a ter consciência, tá? Isto me dá prazer. Ou dei o meu primeiro beijo na boca, como isso é gostoso ou não, como eu não gostei, ou eu gosto do mesmo sexo ou eu não gosto do mesmo sexo. Então, assim, são os experimentos, a experiência ela acontece neste momento. E faz grandes mudanças neurofuncional. Isso eu acho uma coisa muito legal para lembrar vocês, mamães de adolescentes, pré-adolescentes, meninas que estão nos assistindo, isso não é tabu, isso é saúde feminina, precisa e deve ser conversado e discutido dentro de casa também, por favor. Menos neuro e mais prazer, o meu jargão lá. E é uma especialista que está falando para vocês, tá bom? É a especialista, então vamos ouvir. Aproveitando essa questão da sexualidade, eu ouvi dizer que durante a gestação o cérebro da mulher muda. Isso é verdade? É daí que vem aquele tal de instinto materno? Pois é, né? Você já teve uma filha, então tu entende. Você mudou muito? Seu comportamento foi muito diferente? Pra mim, eu peguei muito mais responsabilidade. Foi literalmente a transição da jovem menina para uma mulher, porque ali eu falei, cara, eu preciso ter responsabilidade em dobro agora. Pois é, eu falo que eu mudei totalmente. Eu parei de olhar para mim para olhar para o outro. E eu lembro, assim que meu filho saiu, né, fui cesárea, assim que aconteceu a cesárea, que eu escutei o choro, eu olhei para ele e falei, meu Deus, é minha responsabilidade. Ele é meu, e agora? Porque enquanto tá dentro da barriga, o primeiro momento que acontece, a grande mudança, né, do organismo é na gestação, né? Inclusive a gente sente tudo. Mas a partir do momento que seu filho nasce, você muda enquanto pessoa. Então, nós temos todas as mudanças, todas, coitado dos maridos na gestação, né? A gente tem a mudança de humor, a gente tem a mudança de libido, a gente tem a nossa mudança de humor, ela vem com uma irritabilidade, com momentos. Aí tem mulheres que têm boas gestações, tem mulheres que têm gestações com dificuldades, tem mulheres que têm enjoo, tem mulher que não quer saber do marido. E tudo isso é novamente os nossos amiguinhos hormônios, tá bom? Que o nosso organismo ele vai liberando para gestar, né? Eu vou falar de uma forma assim que não fique muito chata, para gestar o que vem pela frente, né? Então, a todo momento ele vai mudando, porque ele tem que alimentar um feto, porque você está cheia de sentimentos e você começa teu corpo começa a mudar para acoplar a criança. Depois você tem que alimentar essa criança. Então, o nosso cérebro neste momento está sendo bombardeado de hormônio. E aí, neste momento, sim, a gente tem grandes mudanças. E eu acredito, eu não vou saber te dizer pontualmente, porque a gestação não é o meu ponto forte. Eu acredito que a partir dali a gente tem uma mudança muito grande neurofuncional, porque nós mudamos. Eu sempre falo, né? Nós mulheres falamos, quando eu não era mãe, antes de eu ter meu filho, porque é um divisor de água. Né? Não que quem não tem filho não tem esse divisor de água, tem, mas é uma maturidade diferente. A nossa maturidade, ela vem, né, quando é uma gestação planejada, desejada, ou quando você tem que assumir essa responsabilidade, é uma maturidade que vem porque você tem alguém que realmente depende totalmente de você. Entraria naquela questão do o óbvio que precisa ser dito. Todo mundo percebe, todo mundo sabe, mas poucas pessoas comentam sobre a mudança brusca, eu diria, que a gente sofre na gestação. E tem até aquela questão que muitas mães, elas só percebem depois que a criança nasce, né? Eu mesma fui uma dessas. Até durante toda a minha gestação eu era uma mocinha. E aí depois que eu tive a minha filha, que eu falei, caraca, um bebê, mano. Eu vou ter que... Tive que partir dali e começar a ter mais atenção. Você olha. Antes da gente ir pra nossa próxima rodada de perguntas, a gente vai fazer uma brincadeira com você. Meu Deus, vamos ver se tá afiado o seu cérebro. Porque agora esse é o nosso quadro Mais Bate do que Bola, onde nós vamos dizer uma palavra e você responde pra gente a primeira coisa que vier na cabeça. Deixa eu fazer uma observação. A minha idade, eu tô na pré-menopausa, a memória já não é boa, tá bom? Bora lá. A gente vai pegar leve, Eu falo uma palavra, você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça, depois que a Sheila fala uma. Que coisa que eu vier na minha cabeça. O que você quiser falar. Cuidado. Não é preparado, tá? Vai vir agora. Bora. Então, vamos lá. Cérebro. Coração. Pulmão.
O ar que nos faz a vida que nós temos, que às vezes falta. Maternidade. Vitor. Ai, gente. Cor. Cor. Floresta. Superação. Luto. Pesou. Pesou o clima. Pera aí. Tá pensando muito, não vale? Você viu? Animal. Luffy. Luffy é? Meu cachorro. Que delícia! já que a Estela falou que pesou o clima, então vamos despesar o clima. Vamos falar sobre a ansiedade e a depressão na mulher? Meu Deus, ela disse que vai despesar ainda. Vamos desmitificar os tabus? porque a gente sabe, né, que atinge mais a mulher do que o homem. Mas por quê? Ansiedade? Sim. Depressão? Primeiro, a gente tem duas coisas importantes para falar aí, né? A questão hormonal é muito importante. A mulher, ela fala mais, né? Ela se posiciona mais. E aí nós estamos vindo de uma sociedade, como você falou, que ainda está em construção, porém que o homem não chora. Então, nós podemos falar que a mulher tem maior índice de depressão e ansiedade, são as maiores atingidas, mas nós podemos falar que o maior índice de suicídio é de homem. Será que isso vem justamente do fato de homens não choram? Eu acredito que sim. Mas nós podemos também falar a questão hormonal? Sim, mas eu acredito que essa força é maior. Mas hoje nós temos homens procurando muito terapia, né, buscando ajuda, psiquiatra. Então eu vejo que, vou falar de novo, né, com passo de formiguinha, a sociedade começa a ver que o homem também tem sofrimento. Mas se a gente falar, né, de modo geral, as pesquisas, tudo vão mostrar que a mulher tem maior índice, sim, de depressão e ansiedade. Isso está muito ligado à questão hormonal, a questão também do nosso cérebro ser um cérebro mais amplo, que tem mais informação. E eu, assim, olhando, né, para os históricos de consultório, eu vou falar para você que, assim, a mulher, ela tem o hábito de carregar o mundo em silêncio, né? Então, quando uma mulher sente que eu identifico que tem depressão, normalmente ela está carregando o mundo sozinha. Então, ela está se mantendo em silêncio. E aí eu vou falar novamente, não que o homem não faz isso. Eu percebo que nós estamos com uma sociedade crescente, onde homens e mulheres têm mesmas sensações, só que de formas diferentes. Então, a depressão e a ansiedade, ela acaba sendo um viés mais da mulher, por questão hormonal, sim, mas a priori, principalmente, pela questão de que a mulher, ela quer ser multitarefa. É como se ela tivesse essa obrigação, ela tem essa obrigatoriedade. A gente acaba puxando isso um pouco mais pra gente. Inclusive, eu vi uma moça uma vez comentando que nós não conseguimos nos concentrar em várias coisas ao mesmo tempo, como muitas mulheres pensam. A verdade é que nós conseguimos transferir a atenção rapidamente de uma coisa para outra, então meio que não é saudável a gente querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso procede? Mais ou menos, né? Eu acredito que sim, eu acredito que isso procede, mas a questão de multifoco vai de pessoa para pessoa, não é legal. Multifoco, a gente se despende mais e tem menos qualidade sempre. Aí a gente vai falar de hiperatividade, TDAH, aí a gente vamos entrar para outros pontos, mas eu acredito assim, não é totalmente errôneo falar isso, mas eu olharia assim que é possível ter multifoco, porém o desgaste emocional e físico é muito maior daqueles que não têm esse multifoco. E essa coisa também perspicaz que ela falou, pode ser que a gente mude muito rápido de foco. Eu acho que a maternidade também, ela nos dá um instinto. Nossa, uma escola. Sabe? Isso. O teu ouvido fica mais sensível. Eu lembro que meu filho falava assim, não é possível, você tem olho nas costas. Porque eu tô atrás de você e você está vendo o que eu tô fazendo. Mas a gente sente, então é algo que a gente vai criando e vai treinando. Eu acho que isso também é possível, né? A gente vai falar de habilidades múltiplas. As crianças sempre duvidam da nossa habilidade, gente. A Joana, misericórdia. Eu tô aqui, eu tô de olho no que ela tá fazendo. Mas eles ficam espertos. Vamos crescendo, vão ficando espertos, vão vendo que é verdade essas habilidades. Aí eles param de duvidar da gente. Esse papo que autoconhecimento ajuda a controlar emoções é real ou é mais motivacional do que científico? Então, posso devolver a pergunta? O que é autoconhecimento, né? O que a gente entende por autoconhecimento? Aí é onde a gente pega, porque assim, eu me autoconhecer é uma coisa, então o autoconhecimento vai me ajudar a ter autocontrole.
Né? Imagina se eu conheço, por um exemplo, quando eu tenho crise de ansiedade. Eu já tive, tá? Se eu identifico que eu vou entrar em crise de ansiedade, eu posso prevenir, certo? Sim. Meu cérebro tá dando sinal, eu começo a manter a respiração, eu paro, eu olho pra mim, ok, autoconhecimento. Agora, se você falasse pra mim, eu leio coisas de autoconhecimento e isso faz com que eu tenha o meu autoconhecimento, eu vou falar, é balela. Se eu leio autoconhecimento, eu estou falando de uma coisa científica e você treina isso, ok, você começa a se olhar. Né? E é importantíssimo, principalmente para nós mulheres, ter esse autoconhecimento. Autoconhecimento vai gerar autocontrole, vai gerar o controle das emoções, né? A gente começa a conhecer, nos conhecemos assim, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero para minha vida, o que eu não quero. Aí a maturidade é maravilhosa para isso. Porém, assim, autoconhecer é algo muito profundo e muito difícil. Então, quando eu vejo, assim, por exemplo, palestra de autoconhecimento, mas ela tem um estudo, um profissional que se estudou, que está ali capacitado, gente, eu vou aplaudir porque é lindo. Agora, você se autoconhecer, aí eu acho que é um outro momento, né? O autoconhecimento, vai para terapia, vai lá, me procura, que a gente juntas vamos estar chegando nesse autoconhecimento. Mas não é uma coisa fácil. Então, assim, autoconhecimento, ele transforma. Ele nos transforma. E quando a gente tem um autoconhecimento total, a gente consegue que o outro também se transforme, né? Porque o autoconhecimento é maturidade, por exemplo, não vou dizer que todo mundo faz isso, mas a partir do momento que você tem autoconhecimento, que você se dedica a conhecer você, a se permitir, você vai ter uma vida mais saudável em todos os âmbitos, tá bom? Seja ele emocional, seja ele sexual, seja ele de família, e principalmente respeitar seus limites. Dizer, eu tenho medo, eu não quero, né? Não aceito isso. E a nossa sociedade, a gente está vendo esse monte de feminicídio, eu vejo que é muito dessa falta de autoconhecimento, sabe? Não me conhecer, não me permitir algumas pessoas entrarem na minha vida, de eu separar quem é tóxico para mim. Isso é autoconhecimento. Eu sei que aquela pessoa me faz mal, eu gosto dela, mas ela me faz mal, então eu não quero mais ela na minha vida. Né? Então, o autoconhecimento, de eu estar olhando para mim e sabendo as minhas fragilidades, porque eu sou frágil, né? É importantíssimo. E também vendo os meus defeitos e os meus medos e querendo superar. Cara, que coisa mais linda, né? Então, assim, um belo de um dia você se descobre que tem medo de elevador. Eu nunca vou de elevador. Não, mas vou começar aí. Não que seja andar por andar. E isso eu posso usar para todas as áreas da minha vida. Né? Eu vou descer no primeiro andar, eu vou dar uma leva de escada, porque eu descobri que eu tenho medo, mas que eu posso superar. Né? Lógico, gente, tudo isso com cautela, com respeito, mas olhar pra gente. Então, autoconhecimento, e ele muda. Ele muda nosso cérebro. Ele muda nosso comportamento, ele muda nosso cérebro, por quê? A partir do momento que eu tenho autoconhecimento, a ansiedade não vai gritar no meu corpo. Você entendeu? A partir do momento que eu tenho autoconhecimento, eu vou falar pra vocês que eu fiz o que foi o que eu falei pra vocês. Hoje no trânsito eu nem briguei. Né? Então, é autoconhecimento. Por quê? Porque ele vai me gerar autocontrole. Automaticamente o meu cérebro sai dessa coisa assim do perigo, da fuga. Tá? Eu tenho que fugir, eu tenho que ficar aqui paradinho, paraliso ou corro, né? Eu vou agredir? Não, eu já penso, dá tempo de pensar, né? Então, vai mudando sim, essa maturidade também é maravilhosa para dar essa calma. A gente percebe que... Foi mal. A gente percebe que o autoconhecimento, ele é a nossa utopia emocional, porém, chegar no autoconhecimento é uma caminhada difícil. Nossa senhora, quase falei um palavrão agora. Muito! Então, o que a gente pode dizer assim, eu, por exemplo, quando eu vou ter uma crise de ansiedade, eu consigo perceber. E aí, quando eu falo isso para as pessoas, que, gente, eu tô na beira ali, aí o pessoal fica tipo, mas então você não tem ansiedade. Ninguém que tem ansiedade consegue ver uma crise, mas eu consigo real sentir que eu vou entrar numa crise. E aí muita gente duvida de mim, fala, não, isso não existe. Então é provado, existe. É provado, existe. Na verdade, quando vai para terapia, quando a gente vai falar de neurofeedback, de neurometria, que são os treinamentos do cérebro, a gente vai trabalhar autocontrole. Mesmo dentro do meu consultório, se você chegar lá com uma queixa de ansiedade, vou trabalhar autocontrole, você precisa se conhecer. Porque assim, a gente não consegue dizer você não vai ter mais crise de ansiedade. Né? Eu aprendi isso também depois que eu vivenciei isso. A partir do momento que você tem essa crise, é algo muito assustador. Por quê? Porque você perdeu o controle, você não conseguiu controlar. E o que a gente precisa? É identificar os sinais. Se eu identifico os sinais, eu já estou assim me preparando para que ela não aconteça. E se ela acontecer, vai acontecer mais leve.
né? Então, sim, existe. Podemos controlar a crise de ansiedade. A ansiedade é um outro papo. Então, interessante, porque eu fui de uma crise onde eu tentava me machucar para hoje uma crise onde eu, né, apenas, entre aspas, bem entre aspas, eu tremo, eu choro e eu me recluo, sabe? Então, assim, pra mim, isso é uma grande evolução. E se ela é pra você, quem pode questionar? Né? Eu acho que, assim, nós precisamos aprender isso. Nem tudo que é bom pra mim é pra você. Eu acho que a gente tem um distanciamento nisso. Então, às vezes, o que é bom pra mim, pra você não é. Eu posso dizer pra você, não, eu acho pouco. Mas pra você melhorou muito, ok. A minha ansiedade era entrar no elevador, eu não entrava. E hoje eu já entro, subo, desço sem nenhum problema. Então, isso pra mim foi excelente. Então, assim, é muito individualizado. Tudo que trabalha com a emoção, com o sentimento, é muito individual. Porque, assim, a minha essência é diferente da sua. E a minha intensidade é diferente da sua. Então, assim, se você parou de se cortar, se parou de se machucar, de arrancar cabelo e começou a só chorar, nossa, só chorar? Porque agora eu não quero sentir a dor. Então agora eu já estou num outro processo. Eu ainda preciso caminhar, eu preciso melhorar isso. Isso é importante. Porém, eu não consigo evitar, mas eu já consigo identificar. Identifiquei, melhorei e a caminhada ela é um pouquinho menor. Desculpa dando uma voltada no assunto, é que eu tava em dúvida e eu deixei vocês fluindo na conversa. Mas você tinha falado sobre autocontrole, só que você tinha falado assim, tipo, vamos supor, de autoconhecimento, só que não se lê e não se baseia em você. Então, no caso, você tava falando, vamos supor, só dando exemplo, tá bom? Se você, tipo assim, vamos supor, eu li um livro e tá o autoconhecimento, o autocontrole tá baseado naquela pessoa e eu vou me inspirar em mim? Tipo assim, eu vou jogar tudo aquilo ali que ela se evoluiu, tudo, eu vou jogar em mim? Exatamente, você chegou onde é bem importante. Na verdade, quando a pessoa traz num livro, num filme, enfim, nas redes sociais, o que ela teve para autocontrole dela, que aí a gente estava nessa conversa, eu acho que chegava nisso, é a experiência de vida dela, que às vezes pode servir para você, que outras vezes não. O que é legal a gente tá entendendo, por isso que eu falei dessa coisa do autoconhecimento, é quando tem uma técnica por trás. Se eu tenho um profissional por trás, se eu tenho alguém que estudou aquilo, ele vai servir de embasamento para mim. A partir do momento que alguém contando para você, ele é uma inspiração. Que você pode falar assim, nossa, legal, fulano conseguiu sair disso. Significa que eu também posso sair, mas não significa que eu vou sair. Significa que eu posso, porque cabe a você, cabe as técnicas que vão ser aplicadas a você. Então, isso é muito individual, né? Então, autoconhecimento que traz só uma história de vida, aos meus olhos, tá? Não é uma crítica, é uma inspiração. Que às vezes a gente está precisando, né? Atualmente, com tanta guerra, com tanta violência, às vezes uma inspiração de alguém que passou por algo difícil e superou é gostoso. Eu adoro, às vezes, assistir um filme assim. Eu não tenho muita paciência, mas um filme eu gosto. Então, assim, eu acho que isso é importante, porque tem pessoas que precisam desse tipo de leitura, desse tipo de filme. Porém, eu não posso entregar isso, que é isso que você está falando, e trazer isso como meu modelo ímpar de vida. Não, eu vou fazer igualzinho aquela pessoa, porque para mim vai dar certo. Se fosse assim, todos nós seríamos ricos, né? Porque fórmulas da riqueza tem aos montes. É verdade. Então, seria o caso de você ler o livro, analisar o que cabe para mim e colocar em prática. Acho que o ponto principal é sempre colocar em prática. Ver se aquilo cabe, ver assim, se aquilo tem cientificidade, né? Se é só uma história, né? Mais ou menos assim, sabe aquela história das redes sociais que as pessoas colocam? Você já viu alguém colocando coisa ruim? Não. Gente, tô devendo. Gente, briguei no trânsito, soquei, bati no carro de alguém. Não, sempre alguém batendo no meu carro. Então, é mais ou menos isso, né? Então, às vezes o livro ele traz uma história verídica, mas às vezes ele traz um romantismo junto, ou um drama muito grande. Então, acho que isso é importante a gente cuidar, né? Então, assim, é importante ler sempre. Mas se eu vou trazer para minha vida, que cientificidade que tem? Quem é aquela pessoa, né? Que vai ser meu modelo? Ou que eu gostei tanto. Às vezes eu leio um livro, às vezes nem sei quem é. Daqui a pouco, nossa, é tão interessante. Aí vamos lá buscar a vida dele, né? A vida dela, enfim. Então, acho que é esse cuidado que a gente tem que ter. Acho que tem um ponto interessante, é que, tipo assim, a gente entende que a ansiedade e depressão, ela varia de indivíduo para indivíduo, independente de gênero. Mas, assim, eu tenho para mim que é muito mais vulnerável nas mulheres por conta de todas as mudanças que a gente passa. Porque daí a gente vai para adolescência, puberdade, gestação, menopausa. O nosso cérebro, em algum momento, ele se torna vulnerável com tudo isso? O tempo todo. Mas o do homem, aí eu vou trazer para uma questão importante. Do homem também passa por essa transição. A gente só não passa pela gestação.
Nós temos menopausa e eles andropausa. Agora, nós somos mais vulneráveis por questão hormonal mesmo, tá? Eles são mais racionais por questão hormonal. Mas o que eu vejo? Essas mudanças no nosso corpo, ela é mais drástica. Né? Nós temos esse sofrimento maior, nós envelhecemos mais rápido, apesar que hoje, meu Deus, a ciência é maravilhosa, ela traz muita coisa pra gente. E a gente tá numa geração que eu vejo que é uma geração saúde. Eu não pesquisei sobre isso, mas eu vejo uma geração saúde, uma geração mais preocupada com o corpo, com a alimentação. Eu vi algumas pesquisas que tá trazendo que é a geração que menos consome álcool, né? É os jovens de hoje. Então, é uma geração que está preocupada em si. Então, mas sim, nós mulheres, ficamos mais vulneráveis, tá? E aí é muito simples. Tem uma coisa que o homem não tem que nós temos. Nós sangramos todo mês, cara. Nossa. Haja oscilação de humor. O auge do desespero emocional, hormonal. Não tem como. E eu brinco assim, é pré-menstrual, é menstrual e pós-menstrual. Então, de 30 dias, pelo menos 15, a gente está com hormônios em ebulição. E aí isso mexe com o comportamento, mexe com o cérebro. Tudo que é hormonal, gente, mexe com áreas diferentes do cérebro, tá? Então, não querendo ser muito chata, mas assim, nosso cérebro, ele é conduzido ao nosso comportamento. O nosso comportamento é conduzido ao nosso desenvolvimento neurofuncional. Então, acho que isso é o mais importante. A gente precisa frisar e entender isso. Então, nós ficamos, por isso, acho que a maior diferença que nós temos é isso. É o famoso ciclo menstrual. Então, cada mulher vai vivenciar ele de um jeito, mas toda mulher tem um sintoma. Né? Eu não tenho TPM, mas eu tenho cólica. Eu não tenho cólica, mas eu tenho uma oscilação de humor, uma TPM horrível. Durante o período menstrual eu fico assim. Então, nós temos. Nossa, eu diria que é impossível não ter nenhum. Não é, também acho. Desconheço, só se tomar remedinho. Nossa, vai ter que ser um bom remédio, que olha, hoje eu tomo ali uma combinaçãozinha. Eu lembrei de uma vez que eu tava no trabalho, CLT sofre, e daí a gerente virou pra mim e falou assim, nossa, tá tão desanimada, eu tinha acabado de sair da menstruação. Eu tava ali voltando a mim, e daí eu virei pra ela e falei, calma, meus hormônios estão subindo, estão chegando ao cérebro, nem sei se isso é correto, mas foi o que eu falei pra ela. Estão chegando ao cérebro, eu ainda não sou eu, amanhã talvez eu seja eu. Aí ela virou pra mim e falou, nossa, que frescura. Eu falei, cara, não é frescura não, nossos hormônios vão lá embaixo e voltam, é uma bagunça danada. Mas eu tava correta. Tá correta, tá corretíssima. Na verdade, a gente tem essa queda de hormônio, pra cada mulher vai ser de um jeito, né? Tem gente que sofre mais na TPM, na tensão pré-menstrual. Tem gente que sofre mais durante o ciclo menstrual e tem gente que demora para voltar pós o ciclo menstrual. Isso é muito relativo de mulher para mulher. Eu lembro que uma vez eu virei para minha médica e falei assim para ela, pelo amor de Deus, ou você me dá um remédio para TPM, ou você vai ouvir, ou vai ler em algum lugar que eu, Patrícia Reusing, se matou porque a TPM estava muito alta. Porque teve um período na minha vida que eu tinha uma TPM assim, gente, que eu tinha vontade de estrangular todo mundo. Depois eu melhorei, aí eu comecei a chorar. Enfim, a gente tem fases, né? Aí a minha médica deu risada, falou, não, vamos resolver isso. Que eu virei pra ela e falei, olha, a senhora vai ouvir alguma coisa assim, matou, estrangulou. Porque assim, era uma coisa tão... Eu brinco, eu olhava pro espelho e falava assim, meu Deus, eu tenho raiva de mim, porque tudo me irritava. Mas, aí eu vou dizer, menos neuro e mais prazer, porque pra tudo existe um meio para se resolver e melhorar. Então, assim, nesse processo, eu fui para terapia, fui tomar medicação e melhorou muito. 100% não, mas 80%. Mas tá bom, eu já não queria mais me matar e nem matar ninguém. Me matar, que eu falo de uma forma, né, bem de brincadeira, no sentido que eu não podia me olhar no espelho, que eu ficava irritada, né? E ficava irritada com todo mundo. E no final do dia, o que acontece? A gente tá morta, estressadíssima, filhos e maridos não nos suportam e nem a gente se suporta. Isso não é, a gente não pode normalizar isso e nem romantizar. Exatamente. Né? Porque a gente romantiza. É um período feminino, toda mulher tem, é normal, passa. Não, frescura. Gente, isso não existe, não é real, tá? Tem medicação para isso, tem tratamento e melhora, e não tem por que ter esse sofrimento absurdo. É mais ou menos cólicas, que eu lembro quando adolescente eu tinha absurda, e hoje não tenho mais, mas também tem medicamento, gente, não tem por que a gente ficar sofrendo, né? Procura um ginecologista, procura um profissional da área e vai tratar. Terapia também ajuda bastante. Aí esse autoconhecimento que a gente estava falando. Eu não sabia, a terapia ajuda na TPM. Não sabia disso. Se você se conhece...
Lá em casa, o meu esposo fala que é o contrário. Eu geralmente sou estressada no dia a dia. Eu sou aquela mulher que não gosta muito de contato. Então, o famoso pereirão, né? Eu sou uma mulher que vai, faz e acontece. E aí, quando eu tô na TPM, ele fala que eu fico dengosa, que eu quero carinho. E aí, ele gosta mais de mim na TPM do que no dia a dia. Pena que são poucos dias no mês, né? O Coitado. azar dele, tadinho. Mas aí é porque você, na tua TPM você fica carente, né? Acontece. Sem a carência. Quando a gente fala de hormônio, assim, pra gente ir encerrando o assunto, é uma curiosidade minha. Quando a gente fala de hormônio, a gente tá falando só de ovário ou a gente tem uma grande parcela de trabalho do cérebro nisso? Tem de tudo, o corpo todo, tá bom? A gente tem hormônios sendo liberados do corpo todo e para funções diferentes, tá bom? Só pra gente também não deixar ele muito, nosso momento muito científico, mas temos, né, libera assim, a gente pode, de repente, num outro momento, falar sobre os hormônios, os tipos de hormônios que nós temos e como eles trabalham, né? Eu sempre brinco que nós somos o resultado dos hormônios que produzimos ou deixamos de produzir em diferentes locais do nosso corpo. E assim, no dia a dia, a gente já falou muito da terapia, né? A gente falou do autoconhecimento, mas tem mais alguma coisa que eu possa fazer no dia a dia para dar uma estabilizada nos hormônios, para evitar a ansiedade, evitar a depressão? Tem sim. Tem duas coisas que é fundamental, que eu acho que todo ser humano precisa cuidar. Alimentação e atividade física, né? Quando a gente fala de ansiedade ou de qualquer doença da emoção ou qualquer transtorno emocional, a alimentação ela é fundamental, né? Porque a alimentação, a gente tem que entender que uma alimentação não correta, ela inflama o corpo. Se ela inflama o corpo, ela vai trazer baixas de hormônio ou excesso de hormônios em outros lugares. Então, a gente tem que entender, deixar bem claro, a alimentação ela é fundamental. E a atividade física, ela libera hormônio do prazer. Então, quanto mais hormônio do prazer eu libero, melhor eu estou, mais bem-estar ocasiona. Então, eu vejo assim como premissa para ter uma boa vida, uma qualidade de vida em qualquer uma das áreas da nossa vida, atividade física e alimentação saudável. Né? Menos refri, menos açúcar, menos carboidrato, não é minha área, mas como neurocientista eu tenho que dizer principalmente açúcar e carboidrato, que inflama muito o nosso organismo. E a gente tem pesquisas maravilhosas já pontuando isso e trazendo isso para o nosso cotidiano. Eu vi uma diferença significativa. Eu passei cerca de um mês, mais ou menos, troquei o açúcar pelo stevia, aquele da planta. Nossa, meu humor ficou uma maravilha. Eu não comprei de novo porque acabou e eu não comprei de novo. Eu preciso comprar. Aliás. Eu não sei, né, dizer essa diferença, mas eu sei que a alimentação saudável ela é sempre fundamental. E aí vem, né? Alimentação saudável, atividade física, uma boa noite de sono. Eu brinco alimentar o cérebro com coisas positivas. Gostaria muito que todo mundo fizesse uma leitura por dia. Então, isso, assim, é importantíssimo para o bem-estar nosso e para evitar doenças futuras, né? Então, tá nas nossas mãos. Eu brinco assim, eu escolho a velhice que eu quero ter. Sim. Eu escolho, enquanto adolescente, o adulto que eu vou ser. Eu tenho noção enquanto adolescente? Não, mas se eu sou um adolescente que tem uma vida legal, saudável, que faço atividade física, que me dedico a ler e tal, eu vou ser um adulto saudável, né? Se eu sou um adulto, um jovem, que consigo ter tudo isso, eu vou estar escolhendo uma boa velhice, mais saudável possível. Então, escolha, sempre. Sim, eu falo muito isso pra Estela. Ela salva na parte do atividade física, porque ela ama muito esporte, mas na leitura ainda tá meio devagar ali. É a idade. Tem que estar empurrando ainda a carrocinha, né? Faz um mês que ela tá lendo o livro, tadinho. Mas iniciante, é 400... assim mesmo. Não, quantas páginas você já leu? Ah, tá. Eu li 270. Ah, tá bom, tá bonitinho. Se você lê 2 a 3 livros por ano, você tá acima da média brasileira, então tranquilo. Acho legal que ela conta as páginas. Eu não consigo contar página de livro, eu só vou lendo. Você perguntar pra mim, que página você tá? Não sei, eu tô lá na metade do livro. Não conto porque eu não gosto de saber mesmo. Às vezes dá uma desanimada, né? Ah, não, eu conto pra saber que eu tô ali no caminho, que eu já tô chegando perto pra eu poder pegar a blusa. Porque ela ganhou uma blusa nova, eu falei, só vai pegar a blusa depois que você ler esse livro. Vixe, melhor você ler rápido. Então, eu falei pra ela. Faz um mês. Patrícia, tem alguma coisa que nós não perguntamos, mas que você quer deixar pra nós, uma reflexão? Olha, na verdade teria um monte, né? Mas eu gostaria muito de falar menos neuro e mais prazer, o porquê disso, né? Eu acho que nós, seres humanos, estamos muito neuróticos e isso vem acrescido de uma tecnologia imediatista, de resultados imediatos, então menos neura, e mais prazer porque a gente precisa viver mais, né? Nós estamos existindo e não estamos vivendo. Então, isso
eu não gosto de usar, mas vou dizer que boa parte é a tecnologia, é a agilidade. Não que eu acho que a gente tem que tirar ela da nossa vida de jeito nenhum. Eu acho que a gente tem que aprender a viver com ela, mas viver com qualidade. Se adaptar. Se adaptar. Aí a pessoa que está falando aqui é uma pessoa que usa 2 celulares, 3 notebooks e um computador, sim. Mas eu busco mais qualidade, eu busco estar... Quando alguém, não sei qual fala que foi cor, eu já pensei em floresta, porque eu pensei em verde, né? Porque isso me gera bem-estar. Então, acho que a gente precisa buscar mais momentos de prazer. Então, menos neuro e vem mais prazer, vem por uma coisa importante que você não falou, eu sou sexóloga, então... Me perdoa, eu amo essa parte, mas eu esqueci. Eu sou sexóloga não falando só sobre sexo, mas sobre qualidade de vida, qualidade do prazer, e aí eu sou focada muito na mulher. Então, como algo importante, eu vejo que nós precisamos ter menos neura e muito mais prazer Muito em mais tudo. prazer. E você vê que a cabeça da gente é uma coisa tão louca que pra todo mundo que eu falei, nossa, eu vou entrevistar uma psicanalista, mas ela também é sexóloga. Ela também é sexóloga. Eu falei isso pra tanta gente, eu vim repetindo isso no carro, não foi? Eu falei, por quê? Me chamou a atenção. Porque no ensino médio eu tive uma professora que ela era professora de ciências, biologia e sexóloga. E aí ela dando as aulas ali pra gente na sala de aula, ela quebrou enormes tabus pra gente, sabe? E eram aulas totalmente lúdicas, bem colocadas, apesar de serem pra adolescentes. E aquela mulher me inspirou de um jeito, assim, sabe? Até hoje eu lembro do rosto dela. Eu não lembro o nome, professora, me perdoa, mas eu lembro do seu rosto. Se eu te ver na rua, eu vou te reconhecer. E assim, ela abordou o tema de uma forma tão bonita, que aí, quando eu vi, ela é sexóloga, eu falei, cara, eu tenho que falar que ela é sexóloga, porque é uma quebra de tabu, as pessoas têm sexóloga não vem só do ato do sexo, né? Vem de entender o meu corpo, o prazer com o outro, quem eu sou, o que eu quero da vida, e nesse universo feminino, né? Esse universo que é extremamente importante. Isso. E aí eu parabenizo vocês por estarem começando esse podcast. Eu acho que é pela presença feminina que nós precisamos em todas as áreas. E falar de mulher para mulher, né? É olhar a mulher como este ser que é humano, igual o homem, mas esse ser que precisa de espaços na sociedade para falar das suas dores, dos seus amores, das suas dificuldades, né? E se posicionar. Eu brinco assim, quem sou eu nesse mundo imenso, né? Onde eu sou a mulher, onde eu sou a provedora, onde eu trabalho, onde eu estudo. Então, nós deixamos de ser a mulher do lar para assumir um papel de mulher, muitas delas, provedoras. Então, assim, eu acho que essa diferenciação que a gente faz, às vezes, muito grande da mulher e do homem, ela vai se reduzindo. E com tanto feminicídio, né? O que acontece no nosso mundo, no nosso país, que nesse ano, ou de uns 2 anos para cá, a gente está ouvindo tanto feminicídio. Talvez porque nós entramos no ego, né? Eu não gosto de falar igual, nós somos iguais, porque não somos. Eu não lembro quem eu estava assistindo e ela dá um posicionamento muito importante. Somos iguais, porém com características diferentes. Então, se você tiver com um caminhão carregado de carga, quem que vai ser o melhor naquele momento? Eu, frágil, né? Sem potência nos braços, ou um homem? Cara, é questão orgânica, isso é biologia, a gente não vai mudar isso. Então, quando eu penso em igualar, eu tenho que entender essa diferença, né? Então, enquanto mulher, eu tenho que entender também tem algumas coisas que não me competem, que não me cabe, que eu não aguento. Se a gente medir força dentro de uma normalidade com o homem, nós vamos perder espaço. Agora, quando a gente está falando de cargo de trabalho, ok. Né, de intelecto, ok. Mas tem coisa que o homem desenvolve melhor. E tem coisa que nós, mulheres, desenvolvemos melhor. É mais ou menos assim, então é direitos iguais, o homem agora vai gestar. Então, cara, né? Eu não sei até onde isso é real, até onde isso é possível. Então, acho que a gente precisa, às vezes, abaixar um pouquinho a crista, porque ser mulher também não é tudo isso, e entender que nós temos as nossas limitações. Assim como, de repente, você tem uma habilidade melhor que a minha para alguma área, e vice-versa, está tudo bem. O homem também. Aí a gente está falando de corpo, de organismo, de biologia. O homem tem mais testosterona, mais progesterona, então ele vai desenvolver músculos que têm capacidade para aguentar massa pesada mais do que nós mulheres. Sim. Lógico, você vai treinar teu corpo, ele vai conseguir? Vai, mas se o homem treinar com a mesma intensidade que você, vai ser diferente. Muito simples para nós.
Põe um homem e uma mulher pra emagrecer na mesma faixa etária, com a mesma alimentação. Quem vai emagrecer primeiro? Eu tenho raiva disso. É o homem. Infelizmente. É o homem. Acho que vale a frase, nós somos mulher, não maravilha, só mulher. Exatamente, perfeito. Esses dias eu tava conversando sobre isso com meu cunhado, inclusive, cunhado, desculpa, de novo, porque a gente tava meio que tendo uma leve debate sobre o fato de o homem, ele acha, né, que o homem era muito mais resistente que a mulher e tal, e a mulher tinha que ser um pouco mais bruta para chegar a perto do nível do homem. Eu falei, não, pera lá, calma aí. Primeiro, uma questão. Levantar peso, sim, é a sua função, porque você tem músculos preparados para isso. Eu não tenho. Só que eu não preciso me despir da minha feminilidade para me sentir perto da resistência de um homem. Tu já pariu um filho? Tu nunca pariu um filho? Você já teve cólica? Você nunca teve cólica? Então, tipo assim, a resistência do corpo da mulher é tão igual ou mais que a do homem. Sim, sim, a gente tem que falar, eu acho que eu não fui tão educada assim com ele, tá? Mas... eu imagino. Eu acho que a gente tem que ter essa compreensão, né? Nós temos coisas para brigar, sim, de dizer que temos coisas que nós podemos ser igual, não temos direito de ser discriminada por ser mulher, né? Mas nós temos as nossas fragilidades, tá tudo certo. E é isso, a nossa resistência, ela pode sim ser diferente, e ela é do que a do homem. Mas eu também não preciso sair do meu papel de mulher, né, para dizer que eu sou mais forte. Então, eu acho que isso é muito claro, né? Acho que a gente não questiona. Eu acho que a confusão atualmente é isso, que somos todos iguais e não tem diferença. Não, nós somos iguais, porém diferentes. Sim, exatamente. E acho isso lindo. Patrícia, antes da gente finalizar, a Estela fez questão, tá, de trazer um brinde pra você, e ela também fez questão de que tivesse uma cartinha ali dentro. Ah, meu Deus, que coisa mais linda! Ai, obrigada. Ela falou pra mim assim, a primeira entrevistada do Pod vai ser a Patrícia, né? Tem que ser a Patrícia. Eu falei, vai ser a Patrícia. Olha, pra onde que eu mostro aqui? Amei, amei, amei. Tá aqui, e olhando pra todas as câmeras, menos pra essa. Tá aqui, olha, lindo. A cartinha é minha, né? É. Você quer que eu leia? Pode ler, se você quiser. Pode? Ou, você que sabe. Não, vocês que É sabem. opcional, você que sabe. É muito invasivo, pouco invasivo? Não, é pouco invasivo. pouco. Enquanto Gente, você abre, galera, é o seguinte, o nosso pod está chegando ao final, tá? Conclusão desse programa, nós precisamos de pelo menos mais 3 ou 4 episódios com a Patrícia, porque nós vimos que é um universo muito vasto, temos muitos assuntos muito interessantes, tá? Mas vai ter mais, semana que vem tem mais. Nós vamos ter aqui grandes convidados, assuntos profundos, tá bom? Vamos trazer pra vocês o melhor. Vamos ler a cartinha. Gente, é lindo, já me arrepiei aqui, tá bom? Você abriu o Papo de Garotas, que é esse podcast maravilhoso que tá começando hoje, com energia incrível. Foi impossível não aprender e dar boa risada ao mesmo tempo. Obrigada por compartilhar tanto com a gente e com quem vai nos ouvir, vocês, tá? Sua presença marca este começo de um jeito muito especial. Esse mimo é simples, mas cheio de carinho. Uma forma de agradecer por você ter feito parte deste momento tão importante pra gente. Com carinho, equipe Papo de Garotas. E não tinha como ser diferente. Desde que a gente levantou a ideia, vamos fazer, já veio na minha cabeça. Porque eu conheci a Patrícia muito antes, enquanto eu trabalhava num pub. E a Patrícia era uma cliente maravilhosa, já é uma cliente maravilhosa lá. E assim que eu conversei com ela, que ela falou a especialidade dela, eu falei, cara, eu quero começar esse programa com a Patrícia, porque eu sinto que ela vai trazer umas coisas muito legais. E daí a Estela conheceu a Patrícia, e aí a Estela também veio nesse ímpeto, tem que ser a Patrícia. Eu fico muito feliz, agradeço de todo carinho, espero ter ajudado, colaborado de alguma maneira com vocês e com todos aí que estão nos vendo, nos ouvindo. E principalmente que vocês comecem assim com o pé direito, com muito sucesso, que esse seja o primeiro de muitos. Estou à disposição. Sou meio atrapalhada com meus horários, gente? Sou. Mas vou tentar fazer o possível para estar aqui. Eu adoro falar, como vocês perceberam. Me sinto muito à vontade. Vocês foram maravilhosas. As duas. Até você que estava muito nervosa, tá bom? Parabéns. E sucesso, gente. Que seja um momento, assim, de uma viradinha de chave para vocês. Patrícia, muito obrigada. Seja bem-vinda e seja bem-vinda quando quiser retornar, tá? Pode vir a hora que você quiser. Você é de casa. Tá bom? Você é a chave que inaugurou esse programa pra nós. Muito obrigada mesmo por ter topado participar. A gente amou sua presença aqui. Se você quiser, pode vir mais vezes, que a gente fecha, a gente faz. Tomara que tenha mais episódios com você nele, entendeu? Porque, tipo assim, acho que você foi uma das pessoas que, vamos supor, que eu conheci assim, que, sei lá, pra mim, você foi uma das pessoas maravilhosas. Ai, obrigada. Gente, você é uma pessoa que, tipo assim, queria que fosse ela e vai ser ela, tem que ser ela.
A gente vai começar com ela. Ela vai ser uma das pessoas que vai trazer bastante, vamos supor, bastante perguntas, bastante conhecimento, essas coisas, entendeu? Muito obrigada, de coração. Parabéns, você é super nova, com uma cabeça assim, cheia de informação. Acho que você tem muito a contribuir, não só para a tua idade, mas para todos aí que estão ouvindo. E aí é uma versão diferente, não é uma pessoa novinha trazendo um monte de informação pra gente. Obrigada de coração, gente. Obrigada. Até o próximo. Um beijão, pessoal. Beijo, Muito tchau. obrigada. Ótima noite pra vocês e até semana que vem. Ela é forte, ela é voz, ela é luz, ela é poder. Não precisa se esconder pra ninguém aparecer. Feminina e gigante, do jeito que quiser. Esse é o som da voz de uma mulher.